O juiz André Araújo Lima, do TRT do Mato Grosso, participou do encontro de magistrados trabalhistas em Porto Velho. No encontro, ele falou do novo Código de Processo Civil e os reflexos no processo do trabalho. O código ele teve início pelas mãos do senador José Sarney. No ano de 2010, ele incumbiu uma comissão de juristas, presidida pelo ministro Fux, de elaborar esse anteprojeto de código. Então, ele teve início em 2010 pelo Senado Federal, logo foi aprovado, em 2010 mesmo encaminhado à Câmara, e na Câmara sofreu amplos debates com a aprovação final de um texto bastante reformulado agora em 2014. Então, voltou ao Senado para aprovar essas alterações ou não. Há importantes reflexos, porque o processo do trabalho, ele na CLT, os seus dispositivos são bastante esparsos, de modo que os juízes do trabalho se socorrem bastante do Código de Processo Civil. Então, de modo que havendo uma alteração no processo civil, nós estamos diretamente afetados. Muita coisa alterou-se com esse novo Código de Processo, desde requisitos de petição inicial, fórmulas de julgamento, a questão de distribuição de ônus da prova, e o principal a alteração que esse novo código deu foi a mudança do pensamento jurídico brasileiro, que antes era calcado no primado da lei e agora ele se assemelhou um pouco ao sistema americano de respeito aos precedentes, às decisões dos tribunais superiores, de modo a dar uma maior racionalidade e previsibilidade ao sistema jurídico. Esta é a grande inovação desse novo código. Os prazos processuais foram muito pouco alterados. Me parece que a grande novidade do Código de Processo é que, na medida em que ele ampliou um pouco os prazos para os juízes praticarem os seus atos, de outro lado, ele passou a determinar que os juízes sejam investigados e punidos caso não atendam esses novos prazos. Só, por exemplo, o Código anterior falava em que o juiz tinha que proferir uma decisão em 10 dias. E esse prazo, em muitas ocasiões, não era atendido. Agora, o novo Código ampliou esse prazo de 10 para 30. Só que, se o juiz não cumprir em 30 dias úteis, ele vai ser responsabilizado. Sim, também houve uma alteração. Antes, nós tínhamos um sistema que se chama um sistema estático, em que o autor da ação já chega na ação com determinados ônus de prova e o réu, de outro lado, já tinha um ônus pré-definido. Agora, a grande alteração é que o juiz vai poder verificar em cada caso concreto quem é que tem maior aptidão para fazer aquela prova. Então, de modo que o juiz determine quem tem maior aptidão, junte determinado documento, a outra parte tem mais aptidão, traga uma testemunha ao processo. Então, o juiz vai poder dinamizar, adaptando ao caso concreto, essa distribuição de ônus da prova. A proporcionalidade ela veio da experiência alemã, adotada pelo nosso Supremo Tribunal Federal, é considerado um critério para o juiz resolver quando dois princípios são colidentes. E na prática isso é muito comum, por exemplo, em termos de revista íntima de trabalhadores. Nós temos de um lado um princípio que defende a propriedade do empregador e de outro lado um princípio que preserva a intimidade do empregado. Então, neste conflito desses dois princípios, como é que eu resolvo a questão? À luz do que se chama de princípio da proporcionalidade, mais vulgarmente chamado de ponderação de princípios. A partir do momento desse novo momento constitucional em que eu admito que os princípios são conflitantes e eles devem ser ponderados no caso concreto, eu não tenho como chegar a outra conclusão que não seja a que os princípios, quando em rota de colisão, para se amoldar, eles devem ceder, devem sofrer alguma restrição, mas preservando o seu núcleo essencial. Isto é uma virada de perspectiva muito grande no processo do trabalho, que classicamente se tem a ideia que os direitos trabalhistas são indisponíveis, são irrenunciáveis, os princípios trabalhistas são absolutos, aplicam-se em toda medida. Então, neste novo ambiente de proporcionalidade, nós precisamos adaptar e aceitar algumas restrições fundamentadas em restrições constitucionais. Em relação ao tema da litigância de má-fé, o Código antigo, que é o vigente, de 1973, ele é bastante flexível com os litigantes de má-fé. Há uma penalidade por litigância de má-fé, quando comprovada, é de apenas 1% do valor da causa. Então, esses valores, esses patamares, eles foram ampliados neste novo Código, podendo chegar a 10% em algumas situações. Mas perceba que o Código não avançou até onde deveria. O Código atual de 73 prevê que estes valores devem ser revertidos à Fazenda Pública por litigância de má-fé. Então, de modo que a máquina administrativa não se movimenta para a cobrança de multa de valores pequenos. E isto não foi alterado. Então, a grande questão vai ter efetividade prática uma condenação à litigância de má-fé dentro deste novo paradigma? A Fazenda Pública vai se movimentar para cobrar 600, 800 mil reais? Esta é uma crítica que os juristas fazem. O novo Código de Processo Civil, me parece que o objetivo principal dele não é esse, da celeridade. Ele preocupa-se basicamente com dois pilares, é garantir maior acesso democrático
participação de mais pessoas no processo, evitar-se decisões surpresas, e ele também visa dar uma maior racionalidade com essa ideia de precedente. Então, é dizer, o juiz do trabalho do Mato Grosso ou aqui de Rondônia, do Acre, ele tem que observar as decisões do Tribunal Superior de Brasília. Isso dá uma maior previsibilidade para o jurisdicionado e também evita recursos protelatórios, né? Já se sabendo qual é a posição. Neste ponto, pode ser que traga, sim, celeridade. Na conciliação também houve uma alteração importante, que no processo trabalhista, classicamente, é apenas o juiz quem exclusivamente conduz uma audiência. E o novo Código de Processo Civil agora permite a constituição nos tribunais de núcleos de conciliação, com conciliadores formados para tanto, desafogando a atividade judicial e fomentando essa atividade conciliatória. A execução ela não trouxe muitas grandes novidades nessa alteração do CPC. Isso por uma razão muito simples. O processo de execução já foi objeto de preocupação legislativa em reformas de 2005, 2006, 2012. Então, a parte do código que cuida da execução, ele já é mais moderno que a parte que cuida do conhecimento. Por isso, a atenção agora com o novo código, mais no conhecimento, absorvendo as recentes novidades da execução. Eu gostaria de dizer que a satisfação, né, de estar aqui participando e que os juristas, a sociedade de forma geral, ela tem que estar preparada para receber essas inovações. E o nosso sistema jurídico vai mudar de alguma forma, né? Nós vamos transitar deste paradigma positivista do século XX para um novo paradigma pós-positivista do século XXI, em que se preocupa em todos os ramos do direito com a Constituição, a proeminência da Constituição, direitos fundamentais e uma série de questões afetas à cidadania.